Boa noite, Reino. Como que vocês estão? Gente, primeiramente queria agradecer a sua vida, pastor Eduardo. Agradecer a vida da pastora Priscila também. Obrigado por obedecerem à direção do Senhor. Queria agradecer a vida do Gustavo e da Larissa. Obrigado por tudo que vocês têm feito no Recap. Amo vocês. Enfim, gente, vamos falar sobre fé? Para quem não me conhece, eu sou o Guto, também conhecido como protetor de Jó. Para quem estava ontem vai entender essa, mas só quem estava ontem também. Vamos lá, vamos falar sobre fé. Consegue abrir em... Consegue abrir em Mateus 8:23? Então Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Pessoal, a verdade é que a vida do cristão se baseia em viver por fé. A vida do cristão se baseia em andar pela fé. E você deve estar escutando isso e como assim? Não estou entendendo o que você está falando, Guto. E a verdade é porque não tem como a gente viver por fé se a gente não saber o que é fé. E o que é fé? A Bíblia nos traz essa resposta. Abre comigo em Hebreus 11:1. Eu vou ler na versão Restauração, que é melhor. Na Restauração é melhor. Nós estamos criando uns monstros, gente. Vamos lá. É o terror dos conselhos de pastores. Glória a Deus. Ora, fé é a substantificação de coisas que se esperam, a convicção de coisas que não se veem. Aqui a palavra substantificação também pode ser traduzida para realidade ou essência. Mas eu quero que você foque em realidade. Gente, deixa eu construir a mensagem. Mas eu quero que você foque em realidade. Porque viver por fé não é viver declarando não, vai acontecer. Porque quando nós vivemos por fé, na verdade nós temos que declarar que em nome de Jesus já aconteceu. Viver por fé não é falar não, vai dar certo. Viver por fé é falar já deu certo. Em nome de Jesus. Abre comigo em Provérbios 18:21. A língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama comerá do seu fruto. A Bíblia basicamente está falando: toma cuidado com o que você está falando. Toma cuidado com o que você anda dizendo. Porque na sua boca tem poder de vida e de morte. Ela entendeu o que eu estou falando. Tá, vamos lá. Então, a gente precisa criar consciência que nós temos que tomar cuidado com o que nós andamos falando. A gente tem que parar de reclamar. A gente tem que falar palavras de vida e não de morte. Olha para o irmão do seu lado e fala: declare palavras de vida. Por que você tem que olhar para o irmão do lado e falar alguma coisa? Porque sempre que eu tô aí, eu tenho que falar também, então tamo junto. A gente precisa criar consciência que na nossa boca tem um poder inimaginável. Um poder de vida ou morte. E se a gente utilizar ela da forma que é devida, a gente vai colher bons frutos. Porque a Escritura diz: a que a ama, a que a utiliza, come dos seus frutos. Então a gente precisa criar consciência que falar não é só
abrir a boca e falar a primeira coisa que vem na cabeça. A gente tem que pensar 2 vezes no que a gente vai falar, para não acabar falando besteira, que acontece. Enfim, abre comigo agora em Lucas 17:5. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Glória a Deus, hein? Ó, só um grito. Tá bom, vamos embora. Glória a Deus. Pessoal, a verdade é que a nossa vida cristã é feita de processos. A nossa vida cristã é composta de fases. Como assim, Guto? O que eu estou falando basicamente é, quando nós aceitamos a Jesus, a gente recebe uma medida de fé. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente confessa Jesus, a gente recebe uma porção de fé. Só que com o passar do tempo, com as provações, com as pancadas que a vida manda, a fé que a gente recebeu no começo pode não ser o suficiente para a gente romper, para a gente aguentar hoje. Não entenderam? Vou repetir. A fé que nós recebemos no começo pode não ser suficiente para aguentar as tribulações que nós passamos hoje. E quando isso acontece, a gente tem que fazer igual os apóstolos. A gente tem que pedir mais fé ao Senhor. Só que tem um problema. A gente, muitas vezes incrédulos, nós podemos querer viver por fé, mas depender da vista. E não dá, é impossível, irmão. Deixa eu te contar a verdade, não dá. Sabe por quê? Porque olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Pois vivemos por fé, não pelo que vemos. Entende? É impossível você querer viver por fé, mas está dependendo da vista. Porque a gente tem o mau costume de querer ver para crer. Mas com Deus não é assim. Com Deus a gente tem que crer para depois ver. A gente tem que pôr o pé para depois ele colocar o chão. E eu não sei vocês, mas quando eu penso em ato de fé, quando eu penso em uma ação movida por fé, uma das primeiras coisas que vem na minha cabeça é Pedro andando sobre as águas. Em Mateus capítulo 14, verso 22 ao 33, a Bíblia vai contar a história em que Pedro anda sobre as águas com Jesus. Depois você pode dar uma lida, mas eu vou resumir aqui. Basicamente, Jesus foi orar. Enquanto isso, ele falou para os seus discípulos: vai na frente que depois eu alcanço vocês. Tamo junto. E os discípulos, eles estavam lá no meio do mar da Galileia, até que na madrugada, bateu um vento forte, as ondas ficaram agitadas. Irmão, desespero bateu. Eles falaram: meu Deus, não sei o que fazer, Jesus não está aqui com a gente. Até que nesse cenário, eles veem uma pessoa vindo sobre as águas. E de primeira eles pensam ser um fantasma, de primeira eles tremem na base, assim, tipo, meu Deus, Jesus não está aqui agora, o que eu faço? E daí Jesus falou: não tenham medo, sou eu. E Pedro, ele basicamente fala: Senhor, se é você mesmo, me chama para ir contigo sobre as águas. E Jesus falou: vem. Eu acho que Pedro não estava esperando essa resposta. Se fosse nos dias de hoje, eu tenho certeza absoluta que Pedro ia pegar o celular e falar: filma aí, João, depois eu posto no Instagram. Entende? Então, eu quero que vocês criem a percepção. É lógico. Faz sentido você botar o pé na água e crer que a água vai te sustentar, irmão? Não, pelo amor de Deus. Eu já vou finalizar, estou finalizando, fica tranquilo. Não tem lógica. Só que aí que tá. Viver por fé não faz sentido aos olhos naturais. E eu tenho a profunda convicção que o Senhor tem nos chamado a viver por fé.
e não de acordo com as circunstâncias, não de acordo com a tempestade, não de acordo com o vento forte, não de acordo com a onda agitada, mas viver por fé nele. Porque quando Pedro afundou mais para frente na história, Jesus estendeu a mão. Jesus estava presente. E pessoal, essa é a mensagem que eu queria trazer hoje. Deus abençoe vocês. Parabéns, Guto.